nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 29 de janeiro de 2021. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos se enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falavam por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje quer nos mostrar, através dessas duas parábolas, daquela semente que cresce sozinha e através da parábola do grão de mostarda, como é o agir de Deus, como é o reino de Deus agindo na vida de cada um de nós. E nessa primeira parábola que Jesus nos conta, que é o reino de Deus, é como alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando, vai crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Assim, meus irmãos, é o reino de Deus, é a graça de Deus que é infundida em nossos corações. Vivemos uma vida de pecado, somos fracos e pecadores, mas é a graça de Deus que nos motiva a cada dia de rejeitarmos essa vida de pecado e vivermos na graça de Deus. Nós podemos, por nós mesmos, alcançar a santidade? Não, isso é graça de Deus. Podemos nos esforçar para termos uma vida nova, mas é a graça de Deus que vai nos transformando a cada dia. E isso não é um raio que cai na nossa cabeça e que promove essa transformação. É algo que tudo precisa ter o seu tempo. Essa mudança de vida, ela é gradativa. E quando a gente olha para trás, a gente vê quantos passos a gente deu rumo à santidade. Eu mesmo, muitas vezes, quando vivia na vida de pecado, na vida das coisas do mundo, na prostituição, no adultério, na pornografia, quando um dia eu tomei a decisão de deixar tudo isso para trás, não foi algo fácil. É algo difícil até hoje, por isso que a gente precisa se reconhecer fraco e pecador, pedir a graça de Deus para que nós possamos ser fortalecidos na fé e renunciar aos pecados, às seduções do maligno. E aí nós olhamos de quanta coisa ruim, quanto peso nós fomos deixando para trás ao longo dessa caminhada. É somente a graça de Deus faz com que nós deixamos essa vida para trás e passamos a querer viver essa vida de santidade, essa vida de caminhar com Cristo. É essa semente que vai crescendo, que ela vai germinando, que ela vai brotando, que cresce os caules, cresce as folhas, vêm as flores, se dão os frutos e a hora da colheita.
Assim também Jesus compara a nossa vida, o reino de Deus, com um grão de mostarda, a menor das sementes. Muitas vezes é essa graça de Deus que nós nem percebemos infusa no nosso coração, mas quando ela é plantada, e aí ela começa a crescer, aí ela vai, quando os galhos crescem, Jesus fala que até os pássaros vêm fazer sua sombra, vêm se repousar à sua sombra. Assim também é a graça de Deus crescendo dentro de nós, e nós podemos mostrar às pessoas, dar o testemunho verdadeiro dessa graça de Deus. E assim Jesus vai anunciando a palavra de Deus através das parábolas, porque era o modo que as pessoas podiam entender as coisas que o reino de Deus comparado às coisas cotidianas daquele povo. E para nós, de uma forma simples, possamos assimilar a sua palavra. Nós vemos que Jesus São Marcos encerra esse evangelho de hoje nos falando que ele só falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Foi isso que aconteceu na parábola do semeador, quando Jesus vai explicar aos discípulos o que, se vocês não entenderam, não compreendeis o que é a palavra de Deus, e Jesus vai, vós não compreendeis essa parábola, então como compreendeis todas as outras parábolas? E Jesus vai explicar o que é aquela parábola do semeador. E é isso, é o discipulado, o aprendizado, esse caminhar junto, esse vivenciar de perto. E é isso que Jesus quer na vida de cada um de nós, que nós sejamos transformados a cada dia, que cada dia nós possamos dar um passo adiante, uma salvação, e um passo adiante a mais longe da nossa condenação. Por isso, o reino de Deus se move silenciosamente no nosso coração e na nossa vida. Quando percebemos, estamos anunciando a palavra de Deus, dando o testemunho verdadeiro, produzindo os frutos necessários para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.